O Saber Direito desta semana é com o professor Luiz Carlos Vasconcelos e o curso é sobre processo civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Luiz Carlos Vasconcelos, professor de Direito Processual Civil em Ilhéus e Itabuna, na Bahia, e estamos falando aqui de processo civil, especificamente sobre tutela jurisdicional dos direitos. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os princípios no processo civil. Todo ramo, toda ciência, ela se assenta em algumas premissas básicas que vão servir de alicerce para todo o seu sistema jurídico. Essas premissas básicas, esses juízos de valores, essas regras, essas diretrizes fundamentais são denominadas de princípios. E quando a gente fala em princípios, nós temos que fazer aqui uma separação entre princípios e regras. Princípios e regras são coisas diferentes. Elas fazem parte de uma espécie chamada normas jurídicas. Então, as normas jurídicas, elas podem ser também divididas em princípios e divididas em regras. O artigo 5º da Constituição Federal, que fala lá sobre os direitos e garantias fundamentais, está recheado de princípios que vão reger a atuação do juiz num caso concreto. Então, aqui nós vamos falar daqueles princípios que devem ser observados em cada processo que é levado ao Poder Judiciário, sob pena de nulidade, sob pena de o processo não se conduzir da melhor maneira e de não se efetivar corretamente os direitos. Tratando-se de princípios, o processo civil não pode ficar alheio a isso. O processo civil deve ser estudado em consonância com o direito constitucional. No momento em que uma causa é levada a juízo, tem-se aí a obrigação do Estado juiz de prestar a jurisdição. Senhores, o juiz, ele não pode se eximir de despachar, eximir de sentenciar, alegando a ausência de uma regra jurídica, que está lá no direito objetivo. Não pode se esquivar de prestar a jurisdição, alegando lacunas no sistema. Para isso, o artigo 126 do Código de Processo Civil diz lá que, na ausência de uma norma legal, o juiz não pode deixar de dizer o direito no caso concreto, porque não existe essa regra, mas sim deve-se buscar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E o assunto que me traz aqui, mais especificamente, é sobre os princípios. A função deles na interpretação e na aplicação do direito ao caso concreto pelo juiz. E também na condução, no desenvolvimento, no início também do processo, na forma como vai ser buscada essa atuação, também deve ser observado pelos advogados. Então, já posso logo adiantar que o primeiro intérprete da lei é o próprio advogado. Ele, ao analisar o caso do seu cliente, já se vê ali qual é a regra que se aplica ao caso,
qual princípio que se aplica ao caso. Senhores, o cientista, para conhecer o sistema jurídico, precisa conhecer melhor o seu direito. Sem isso, jamais poderia tratar do direito, sem conhecer os princípios, todo o sistema jurídico. Vamos eleger aqui os principais princípios processuais constitucionais, já que os princípios são as diretrizes gerais. Eles são informativos para todo o sistema jurídico. Ou seja, o juiz, ao se perceber diante de um caso concreto, muitas vezes precisa se valer de um determinado princípio para resolver aquela demanda. Interpretam-se os princípios bem diferente da maneira como se interpreta, como se aplica uma regra jurídica. Nesse momento, eu quero aqui dizer que os princípios, eles não colidem-se entre si. Em uma determinada situação, os princípios, eles, em uma colidência, em um conflito de princípios, por exemplo, um caso onde se tem ali o direito a uma intimidade da parte, a privacidade da sua intimidade, também o direito de informar, a liberdade de imprensa. Naquele momento, o juiz, ao analisar o caso concreto, deve verificar qual aquele que deve momentaneamente preponderar no caso específico. Ou seja, não existe dizer que um princípio é melhor do que o outro, diferentemente do caso das regras jurídicas. As regras jurídicas, elas colidem-se entre si, elas revogam-se umas às outras. Muitas vezes, prevalece-se aquela regra mais recente. E aqui eu trago uma situação jurídica neste momento. Nós vamos trabalhar aqui com 2 artigos. O artigo 219 do Código de Processo Civil, que fala lá dos efeitos da citação. Temos também o artigo 202, inciso 1º do Código Civil. 2 artigos, 219 do CPC e 202, inciso 1º do Código Civil, que ambos, aparentemente, há um conflito. Professor, como assim conflito? Amigos, o réu, ele é chamado ao processo por meio de uma citação. Então, a citação válida é um requisito de validade do processo para o réu. O réu, ele só vai poder integrar a lide, fazer parte daquela relação processual, por meio de uma citação. E a citação, ela tem que ser válida. O artigo 219 diz lá: a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência, torna litigiosa a coisa, e mesmo quando comandada por um juiz incompetente, constitui em mora o devedor, e o que mais me interessa neste momento é que a citação válida no artigo 219 diz que interrompe a prescrição. Olha, senhores, esse artigo 219
Está lá descrito no CPC, e o CPC é do ano de 1973. O artigo 202, inciso 1º do Código Civil, agora entrou em vigência em 2003. E diz lá no artigo 202 que a citação não precisa ser válida para poder interromper a prescrição. Basta simplesmente o despacho do juiz determinando a citação para tornar interrompida a prescrição. Olha, nós temos aí duas situações. O artigo 219 do Código de Processo Civil, que fala que precisa da citação válida, requisito de validade, para que o processo se desenvolva corretamente, regularmente. O artigo 202 diz que basta simplesmente o despacho do juiz. E aí, como ficamos numa situação dessa, o que o juiz precisa fazer para interpretar melhor esse artigo? Quando eu disse, no primeiro momento, que as regras jurídicas, elas se esgotam em si mesmas. Elas se limitam, elas se revogam. A mais recente, está lá na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, a mais recente revoga a norma anterior, a regra anterior. E a mais recente é do artigo 202, inciso 1º do Código Civil. E aí, como o intérprete vai fazer nesse momento? Segue a do Código de Processo Civil, que é uma norma específica do processo, que é anterior, que é de 73, ou segue a do artigo 202, que fala que basta simplesmente despachar, determinar a citação. E aí, a doutrina não é unânime em relação a isso. Nós temos doutrinadores como o professor Fred Didier Júnior, que diz que deve seguir a regra do artigo 202, inciso 1º do Código Civil, por ser a mais recente. Já o professor Eupídio Donizete já destoa desse pensamento, diz que não, tem que seguir a do Código de Processo Civil, que é uma lei específica, uma norma processual, deve ser a citação válida. Tem-se aí uma discussão. O meu entendimento parecido com o do professor Fred Didier. Ou seja, isso é uma regra atual. O legislador entendeu que basta simplesmente o despacho da citação. Amigos, despachar a citação, determinar a citação, o juiz já fez ali uma análise preliminar da petição inicial, ou seja, ele já tem implicitamente, já observou ali a presença dos pressupostos, já observou ali as condições da ação e já determinou, chamando o réu para o processo, dando conhecimento. Então, basta simplesmente, para mim, o entendimento de que determinando a citação é suficiente para reger essa situação jurídica. Neste momento, vamos chamar o nosso telespectador com a primeira pergunta. Por que os princípios jurídicos assumem um papel fundamental na interpretação e aplicação das regras jurídicas? Olha, os princípios jurídicos assumem um papel fundamental porque muitas vezes o juiz, ao analisar aquele caso, não encontra uma regra jurídica para fazer o que se chama de subsunção, ou seja, a incidência da